Temos um terrível inimigo, que não é Satanás, que somos nós. Jesus, na sua jornada entre nós, na nossa dor, encontrou gente endemoniada. E acontece. Expulsou demônios e libertou pessoas. Às vezes nós pensamos que o pior estado de uma pessoa é quando ela está endemoniada. Eu acho que não. O pior estado de uma pessoa é quando ela é má, corrupta, perversa, invejosa, injusta, destruidora, caluniadora e não estribucha e nem espuma. É quando ela entra na igreja e levanta a mão e fala aleluia, mas é mesquinha. É quando fala de amor enquanto espanca a sua própria esposa. É o que estupra os próprios filhos, mas não estribucha e não espuma. Sorri e é bem aceito na sociedade. Você está assistindo ao canal Palavra Pura e Simples. Aqui, você vai ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo de forma fiel e verdadeira. Mensagens com o pastor Zé Bruno, da Igreja Casa da Rocha. Prepare o seu coração, porque agora vamos refletir sobre a mensagem transformadora do Evangelho. Antes de começarmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem, para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Esse tipo de demônio que a gente tem que ter medo. Os que falam aleluia. Não os que mostram quem são. A grande dor de enfrentar a nossa verdade precisa fazer parte nessa jornada de dor que a gente tem na terra. Porque desde que pecamos no Éden, em Adão, desde que cometemos aquele pecado de tomarmos do fruto e comermos do conhecimento do bem e do mal, que é um problema, não mexe com isso aí, não come isso aí, você não sabe lidar com isso, você não tem idade para dirigir, você não tem idade para mexer com essas coisas. Isso é para quem já sabe, e você não sabe, você não foi criado para lidar com isso. Bom, por isso o mundo se encontra no estado em que se encontra e se degenera e se autodestrói. Tanto a terra quanto o gênero humano, que aliás ele é o causador de toda a destruição. E nós, por simplesmente existirmos nesse contexto, já sofremos. Essa é uma dor de existir nesse mundo dentro do estado de pecado. Esse é um mundo que subsiste num estado de iniquidade e pecado, de maldade e de distanciamento de Deus. Fora isso, nós acumulamos outras dores, porque nascemos em pecado e porque somos pecadores. Porque a natureza que temos já é pecaminosa, e isso já é dor. Por sermos assim, ainda pecamos, e continuamos destruindo e sofrendo. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E muita gente pensa que é porque ele derrubou um gigante, que é porque ele foi grande e vencedor nas suas batalhas, ou talvez porque o reino de Israel tenha tido maior expansão ou destaque. Em qualquer outro período não houve nada igual, a não ser na época de Davi. Por ser um grande guerreiro, por ser um salmista que escreveu coisas que até hoje estão na nossa boca, por ser um construtor de instrumentos e por louvar a Deus, por ser talvez tão destacado e que tudo quanto é lugar hoje, deve ter uns, no meio desse auditório aqui, deve ter uns 50 Davis aqui. Por tudo que ele representou, a estrela de Davi está na bandeira de Israel. Foi esse cara que pegou a mulher do Urias
enquanto Urias estava na batalha e ele não estava. Foi esse Davi que chamou ela, quando ele viu ela meio assim, com pouca roupa. Sabe, tem a Pocahontas e tem a pouca roupa. Da varanda ele viu ela pouca roupa e falou: traz ela aqui que eu quero conversar com ela. Bom, ele se deitou com ela. Quando ela ficou grávida, ele falou: e agora? Falou: pior é que a mulher é casada. Bom, menos ruim. Onde está o marido dela? Está na guerra. Aliás, onde o rei deveria estar, porque ele conduzia o povo nas guerras. Mas ao invés de estar na guerra, ele estava ali pegando a mulher do cara que estava na guerra. Aí ele pega e manda vir Urias. Lembra dessa história? Ó, férias para você, hein? Vai para casa agora. Tem aqui, ó, ingresso para assistir Os Vingadores, um voucher para você jantar num restaurante legal, entendeu? E uma noite no, sei lá, Mercury, com champanhe, buquê. Davi acorda de manhã e o cara está dormindo na porta dele. Falou: meu, ó, Urias não foi para casa não. Pô, esse cara tem que ir lá transar com a mulher dele para ela pensar que o filho é, para ele pensar que o filho é dele, pô. Ia nascer um cara baixinho, ruivo, cheio de sarda, que nem Davi. É seu, hein, Urias? Que lindo, hein? Puxou o pai. Eu não sei o que passava na cabeça do Davi, mas ele estava tão entorpecido pela maldade, pelo erro, que ele pensou isso. Mas aí ele chamou Urias: ô, cara, você não vai para casa? Ô, rei, obrigado, você me deu férias aqui um dia para você ir lá descansar. Ele falou: não consigo. Não consigo porque meu povo está guerreando, eu não posso ficar com a minha mulher, eu vou dormir aqui na rua. O rei era para estar lá, né? Safado, sem vergonha, vagabundo. Isso é para a mulher do cara. Qual outra ideia mirabolante? É fácil, pô. Pega aí, manda uma carta. Uma carta para o cara que está dirigindo o exército. Ó, seguinte, pega esse cara aqui, Urias, e bota logo na frente para tomar uma flechada e morrer rápido. Enrola a carta, põe na mão dele mesmo. Leva para mim esse recadinho lá. Bonzinhos, Davi, né? Aí quando o cara pega ali, lê, olha para o Urias, olha. Beleza, foi promovido. Aí Urias morre, né? Mas isso não é a única. Ele queria casar com a filha do Saul. E o Saul também não era flor que se cheirasse. Foi ele que tentou matar Davi porque ficava endemoniado e queria matar o Davi. E ele falou: só casa com a minha filha se trouxer 100 prepúcios de filisteus. Davi entrou em muitas guerras, defendeu o seu povo, defendeu Israel. Como um rei, naquele momento, aquilo também se fazia necessário. Mas ele saiu para matar a gente só para casar com uma mulher. O cara pediu 100 prepúcios de filisteus. Sabe como é que é? Operação de fimose, prepúcio. Não dá para chegar para um filisteu e falar: com licença, poderia remover o vosso prepúcio? Não dá para falar isso para um filisteu. Você vai ter que matar 100 filisteus, tem que matar. E acho que ele era ruim, não devia chegar lá e falar: por favor, vamos matar e tirem só o prepúcio. Não foi. Só de raiva do Saul, ele entregava o produto. Eu acho. Você ri porque você não era filisteu. Mas o Davi era ruim. Ele vai lá e mata 200, meu. Ele mata a gente sem necessidade. As mãos dele estavam muito marcadas com sangue, é verdade. Quando você lê que Davi era um homem segundo o coração de Deus, qual dos dois Davi era segundo o coração de Deus? Aquele que a gente só prega sobre ele as coisas boas. Aliás, tem outras mazelas com os seus filhos, com a maneira como ele cuidou dos seus filhos, com a morte de Absalão, tem outras tantas. Mas enfim, qual deles é o homem segundo o coração de Deus? O mesmo. Porque Davi é como eu e você, que fazemos um monte de tranqueira, porque nesse mundo só tem gente errada. E no Salmo 32, ele escreve assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Agora enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão.
Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Isso é bom de ouvir de Deus. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. O Davi, esse aqui eu acho que é o Davi segundo o coração de Deus. Não é o Davi perfeito, porque ninguém é. Não é o Davi que aparece como um santo do pau oco, porque ele é gente que nem a gente. É o homem que diz: eu estou errado. É aquele, como a gente viu agora, que encara os seus próprios erros e diz: enquanto eu fiquei quieto e calei o meu pecado, por dentro eu estava morrendo. Os meus ossos estavam envelhecendo. Eu estava morrendo por dentro, a minha amargura aumentava. Parece que eu senti o peso de Deus e a sua mão me pressionando. Tinha alguma coisa errada. Não é isso, não é para isso que eu existo, não é por isso que eu fui criado. Isso não acontece com todas as pessoas. Como eu disse no princípio, é muito provável que você encontre gente que fale de Deus, levante as suas mãos, mas dentro dele existe um inferno, que na verdade, ele não é diferente de outras pessoas, e como nós também temos tantos fantasmas e demônios que nos assolam. A diferença é que Deus espera gente que entenda isso. Gente que entenda que é pecador, que diga: Senhor, tem misericórdia de quem eu sou, não só das coisas que eu faço, mas de quem eu sou. Já foi motivo de uma pregação nossa aqui. Já basta a dor de estarmos num estado de pecado. Eu quero me curar de mim, eu quero de verdade ser uma nova criatura. Eu acredito que grande parte do insucesso da nossa missão como cristãos se deve ao fato de que dizemos aquilo que não vivemos. Você deve já ter conhecido gente assim. Conhece a Bíblia, sabe salmos e versículos de cor, conhece textos e histórias dos grandes personagens bíblicos, conta a história da Páscoa, conta a história do nascimento de Jesus. Aliás, gente que tem opinião formada sobre tudo que o mundo tem. Gente capaz de dizer: isso aqui está certo, isso aqui está errado. A Bíblia diz isso aqui é de Deus, isso aqui é de Satanás. Deus não está nisso. Gente que tem toda a teoria e conhece toda a lei. Mas quando você convive com essa pessoa, que aos quatro cantos fala do correto, do santo e do justo, é um safado sem vergonha, odioso, mal educado, grosso, invejoso, arrogante, ganancioso, maquiavélico. E as pessoas dizem: bonito que ele fala, só não quero ser da igreja dele. De que adianta o cara na igreja rezar? Ó? O interessante é que aquele que não frequenta uma igreja, ou que não é um cristão confesso, no imaginário dele, se alguém fala que Deus é bom e gosta desse Deus, ele também deve ser bom. Só nós que frequentamos a igreja que não entendemos isso, e achamos que somos abençoados porque a gente frequenta um lugar chamado igreja, e igreja não é o lugar. Porque a gente faz as nossas rezas e recebemos os nossos saravás,
gente vai na igreja para receber a baforada do cachimbo. Ou sermos besuntados de óleo, é isso que vai mudar a minha vida. E achamos que a nossa pregação é apenas o que proclamamos. Mas o Evangelho não entrou em nós, não mudou nossa cabeça, não mudou nosso jeito. E todo esse emaranhado de iniquidade está dentro de nós. E o Evangelho que a gente diz que crê, não é uma semente que caiu numa terra fértil. E segundo a parábola de Cristo, a terra é o coração do homem. Nosso coração é rochoso, espinheiro, caminho seco. A semente precisa cair dentro de nós, e nós precisamos ser uma terra fértil, que como Davi diz, eu escondi meu pecado, eu não confessei a minha iniquidade, e eu sei que eu sou mau. Ainda bem que tem a misericórdia de Deus. E no Salmo ele diz, não sejam como o cavalo e como a mula, que precisa de um cabresto, precisa sofrer para entender o caminho que deve andar. Somos mulas e cavalos, tipo o filho pródigo, que quando teve a ideia, vou pegar minha parte com meu pai, ele não se arrependeu de ter a ideia. Quando ele fez da ideia um ato e disse, pai, eu quero a minha parte da herança, porque o filho tem herança quando o pai morre, mas para mim o senhor já morreu, me dá minha parte que não quero mais você. Isso já era um pecado, mas ele não se arrependeu quando ele falou. E mesmo quando o dia que o pai separou a sua parte e lhe deu, e disse, pode ir embora, e ele pegou, pôs uma sacola e saiu pela porta, ele já estava pecando, mas ele não se arrependeu naquele dia. Nem quando ele pensou, nem quando ele pediu, e nem quando ele saiu. Aliás, quando ele viveu a vida dele dissolutamente, não dando a mínima nem para Deus, nem para o pai, e viveu como ele quis, ele também estava pecando, mas ele não estava arrependido. Só quando o dinheiro acabou. Aí ele tentou arrumar um emprego e falou, me viro sozinho porque eu dou conta de mim mesmo. Aliás, achar que é Deus também é um pecado. Mas ele não se arrependeu disso. Agora, quando ele não conseguiu, e foi comer lavagem, que os porcos comiam, aí virou santo. Ô Senhor, eu pequei contra o céu, pequei diante de Ti. É uma parábola, tá? Ele não existiu, por isso que eu estou colocando em cima dele toda essa carga aqui, porque estou pegando uma carona aqui na autoria da parábola de Jesus. Desculpa, Jesus. E ele vai, vou voltar para o meu pai, porque lá eu tenho, o que eu tenho lá? O que eu tenho lá? Comida, dinheiro e roupa lavada. Ele não disse, lá eu tenho o meu pai. O quanto a gente vai ter que apanhar como uma mula que tem um cabresto e uma vara no lombo para diminuir nossas dores. Quanto? A dor de nascermos no pecado já vem desde o Éden. Essa a gente não vai se livrar. O mundo já deu errado, já está escrito, e a gente caminha para o fim. Graças a Deus que tem novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Mas as dores que acumulamos ao longo da nossa vida, puxa, a gente pode diminuí-las. Eu quero ler com você 2 Timóteo capítulo 3, versículos 12 e 13. Na verdade, Paulo diz a Timóteo, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O mundo não é um lugar para quem ama a Deus. Você vai sofrer pressão e perseguição. Mas os perversos e os impostores, esses aí vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Muito interessante esse verbo planal do grego, que ele significa fazer alguém se desviar do caminho, perder-se, vagar, perambular, desencaminhar,
conduzir ao erro, induzir ao erro, afastar-se da verdade, no caso de heresias e heréticos, conduzir ao erro, conduzir ao pecado. Paulo, numa pequena frase, parece que ele resume qual é a nossa realidade. A gente é assim, a gente dá e leva. Esse é o mundo que a gente vive. A gente engana e é enganado. A gente bate e apanha. A gente fere e é ferido. A gente trai e é traído. Até entendermos que é chegado o reino dos céus. Até acordarmos da nossa infantilidade, de que eu tenho que ajuntar no meu bolso, no meu ventre, no meu sistema nervoso, ou no meu aparelho reprodutor. Mais prazer. Mesmo que eu tenha que arrebentar quem está ao meu lado. Mesmo que eu tenha que passar por cima de pessoas. A gente vive num mundo de depressão. Zé, a coisa está difícil, é muita gente em depressão. Você não entendeu. O nosso estado é um estado depressivo. Porque a gente olha para o mundo e fala, não era para ser isso aqui. Não é isso. Não é mesmo. Não é isso que Deus preparou. Esse é o mundo dos homens. Esse é o mundo do pecado. Esse é o mundo depois que a gente colheu do fruto. Mas fora essa dor, a gente continua machucando e sendo machucado. Nós continuamos causando dores. E eu imagino Jesus na sua jornada entre nós. Um irmão vem falar, meu irmão tem uma herança, não quer dividir comigo. Nação contra nação, reino contra reino. O fariseu que entra no templo e fala que é melhor do que o publicano. O religioso que entra na casa das viúvas e devora. Aproveitador, ganancioso. Reis subjugando pessoas, escravizando umas às outras. A sua criação e a sua criatura se matando. Aliás, o próprio Pilatos dizendo para ele, você não sabe que eu posso te soltar, te prender? Ele falou, você não faria isso se não tivesse alguém muito acima de você. Não é você que me mata, nem esse povo, eu vim para me matar. Ele manteve a boa confissão diante de Pôncio Pilatos, diz a Bíblia. Homens que se sentem melhores pelo dinheiro que têm, pela posição em que estão, matando e sendo mortos, ferindo e sendo feridos. Jesus olhou para tudo isso. Esse é um caos. Mas a pregação de hoje, o tema de hoje, falando do que Davi escreveu, de como ele se sentia consigo mesmo. Acho que uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que volta-se para Deus. É a frase de Paulo que diz, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, e a coisa errada que eu não quero, caramba, toda hora eu estou fazendo. Eu esmurro o meu próprio corpo. Quem vai me livrar disso aqui, de mim mesmo? Quem vai me ajudar a vencer a mim mesmo? Essa aqui é uma das pregações difíceis de se fazer. Não difíceis porque é difícil intelectualmente, difícil porque a gente fala, porque eu estou falando para você e eu também estou aqui, entendeu? O que difere eu de você talvez é porque eu estou um pouco mais alto, aqui. Nós somos tudo gente errada, que precisamos falar, Deus tem misericórdia de nós. Ao longo da nossa vida, quanto mais velho a gente fica, mais a gente acumula erros. Erramos com pessoas, erramos com os nossos filhos, erramos com os nossos pais, erramos com a nossa esposa, erramos com o nosso esposo, erramos como funcionário, erramos como patrão. Pode ser que você não sinta a culpa, porque você está cauterizado, você consegue fazer completamente contrário ao que o reino de Deus diz e você não sente nada. Cuidado, esse estado é perigoso. Esse é o pior jeito que tem de você cometer um pecado. É você não sentir mais que é errado. E esse é complicado. Porque aqui você não se arrepende nem pede perdão. O que isso significa, Zé? Vou para o inferno? Não quero nem falar. Vamos estudar teologia sistemática, não quero saber. Quero conversar com você que sente que precisa de mudança. Essa é uma pregação difícil de fazer. E imagino também que seja difícil de ouvir. E eu fiquei pensando nessa semana como é que a gente ia falar isso.
E vou falar da maneira mais fácil que tem, mais rápida, menos dolorosa. Pá! Irmão, você tem que mudar. Você está entendendo? Não dá mais para você ser como você é. Quer dizer, dá, você pode continuar. Até o dia que você perceba que os seus ossos estão envelhecendo. Até o dia que você tiver vergonha de você e falar, por que eu fiz o que eu fiz? E ao longo da sua vida acumulou tantas coisas más. Contra tudo e contra todos. Que você não fez as contas do que você perdia quando você agia segundo a sua iniquidade. Contra você mesmo e contra o teu próximo. E principalmente contra Deus, cujo Espírito habita dentro de você e precisa fazer com que eu e você nos envergonhemos de quem somos. Essa dor de encarar a nossa verdade é responsável por nos livrar de um monte de outras dores, que são consequência do nosso pecado. A consequência da sua traição, a consequência da sua maldade. Tanto no sentido das consequências naturais que você vê pelo erro que você cometeu, o fruto que você colhe, quanto a consequência da acusação e da culpa que você carrega por nunca ter mudado de direção. Talvez até por estar dentro de um lugar chamado igreja, ou se compreender como parte dela e nunca permitir que esse evangelho mudasse você. Porque não há coisa melhor do que achar um Deus que muda os outros. Senhor, eu estou aqui agora na igreja, quero que o Senhor mude minha sogra, mude minha mulher, Senhor, muda meu marido, muda meus filhos, Senhor, muda meu pai, pelo amor de Deus, muda meu patrão, muda meus funcionários, muda esse carro, Senhor, muda essa cidade, muda esse país, tudo gira ao meu redor. Como diz Homer Simpson, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. O culpado somos nós. O culpado somos nós. O evangelho veio para mim. Eu não sei o que ele está fazendo em você, irmão, mas eu preciso entender o que ele está fazendo em mim. Ele precisa me colocar de joelhos para eu ser alguém segundo o que Deus quer. Alguém que quando se encontre com a verdade do reino diga: eu não sou digno, obrigado pela tua graça, Senhor. Eu sou um pecador. A gente lançou uma música do Resgate chamada Eu Quero Ser um Cão. Aí tem gente que não entende. Quando Jesus estava com aquela mulher e falou: eu só vim para os filhos da casa de Israel. Os discípulos: isso. Acho que eles não entenderam. Vocês também não. Eu não estou falando a casa de Israel, a nação. Eu não estou falando uma etnia judaica. Eu não estou falando de um sobrenome judeu. Não é de uma nacionalidade. Eu estou falando dos verdadeiros filhos. Aqueles que entendem que não são meus e se arrependem. Despede-a, Senhor. Eu vim apenas para aqueles que são filhos da casa de Israel. Quando ela chega e fala: Senhor, tudo bem, não tem problema. Ela também achou que era Israel nacional, ela era cananeia. Não tem problema. Eu sou como um cachorro e eu como das migalhas que caíram da mesa do meu Senhor. Ele falou isso. Isso. Esses são os filhos da casa de Israel. Os que não se sentem melhores do que os outros povos. Os que não acham que são melhores do que os ímpios ou do que os gentios. Os que sentem que são pecadores e que perto de mim são como cães perto dos seus senhores, porque é isso que vocês são. Inclusive vocês 12 que não entenderam nada. Porque chegar diante de Deus é me humilhar e dizer: Senhor, eu nada sou. Por que a minha mulher sempre reclama de mim? Vou dizer por quê. Porque ela tem razão. Por isso que ela fala. E por que o teu marido reclama de você? Pelo mesmo motivo. O problema é que a gente enxerga sempre o defeito do outro. Eu fico imaginando que milagre aconteceria se tudo que a minha mulher fala para mim, eu falasse: você está certa, e porque eu te amo eu vou mudar. E tudo que eu falasse para ela, ela falasse: você está certo, e o que você está falando eu vou mudar. E nós dois notássemos que estamos certos ao mesmo tempo que estamos errados. Porque certo é só Deus. O que aconteceria se eu entrasse no quarto do meu filho, no quarto ao lado, e sentasse com ele e dissesse: filhão, me perdoa, acho que eu errei muito com você. Porque esse sentimento de culpa todo pai carrega quando o filho cresce. A gente só não fala para eles. Porque a gente prefere manter a dor da distância do que ter coragem de encarar o nosso erro. Acumulamos pecados e acumulamos dores.
E do filho para o pai, idem. De você se arrepender de ser um patrão que esfola o seu funcionário, só porque ele é mais pobre, só porque ele tem menos estudo. De você que é funcionário que lesa o seu patrão, só porque você tem raiva dele e você acha que você tem justificativa para isso. Ter vergonha do lixo que nós somos. Porque aqui dentro dessa cabeça rola todo tipo de maldade, de pornografia, de destruição. E eu digo isso para vocês, irmãos, dizendo que nós todos como igreja temos que cair de joelhos diante da cruz. Porque a gente está acumulando sofrimento e sofrimento. E achando que somos reis, né? Porque basta alguém apontar o nosso pecado para a gente levantar 1000 justificativas e dizermos que somos reis do nosso reino e estamos certos. Errado está você. É que diante de Jesus e da sua palavra, não dá para dizer errado está o Senhor. Eu preciso dizer errado estou eu. Mas essa é a coisa mais nobre, mais digna, mais abençoadora, bem-aventurada que poderia acontecer conosco. Jogar um balde de água do Alasca, gélida, em cima dessa fervura que é a nossa casa. Nos amarmos e pedirmos perdão. Em primeiro lugar ao nosso Deus e falar: Senhor, me perdoa. Porque sabe a ideia que o Senhor teve de criar o homem tal, que ia andar com o Senhor? Então, aquela que deu errado, eu sou parte dela. Quando eu estiver comendo comida de porco, aí eu vou me arrepender: Senhor, me perdoa. Na verdade, eu nunca tive nem aí com o Senhor. Me perdoa disso, Senhor. Eu não estou pedindo perdão porque eu peguei o dinheiro do meu pai. Esse não é o problema. O problema é porque eu pedi, porque eu o matei, porque eu achei que eu era dono do pedaço, porque eu desprezei o Senhor e a Ele. Esse é o meu pecado, porque eu sou orgulhoso, porque eu acho que eu tenho o rei na barriga. Eu não acho, tenho certeza. Eu não tenho o rei na barriga, eu sou o rei. Por isso eu fiz o que eu fiz. Essa é a minha iniquidade. E a gente vai acumulando uma amargura. Um amigo meu disse isso uma vez e eu sempre brinco de fazer uma camiseta. Acho que vai vender, ela vai vender muito. Escrito assim, ó: nunca nada tá bom. Vou fazer essa camiseta. E é verdade, irmão. Nunca nada tá bom. A gente está cada vez mais insatisfeito, porque somos o que não deveríamos ser. A misericórdia de Deus nos espera. A graça de Deus está nos aguardando. O favor de Deus está soprando sobre nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu converto o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A maridos, morram pelas suas mulheres. Amem a elas como Cristo amou a igreja. E mulheres, se entreguem aos seus maridos como a igreja se entrega a Cristo. Baixa a sua guarda. Vamos nos arrepender do nosso pecado e dos outros demônios que estão aqui dentro, ó, com toda a maldade que a gente tem, que a gente não fala. Se um dia inventarem um eletrodo que coloca no cérebro da gente e coloca as imagens da história do que já passou na nossa cabeça, tomara que não invente, porque Deus vai falar: pô, esquece o negócio de salvação, esquece. Brincadeira. Para você saber como Deus nos ama, porque Ele faz isso. Porque Ele sabe toda essa história, mesmo que não tenha um eletrodo. Aliás, Ele sabe da maldade que vai passar na minha cabeça amanhã, que eu não sei, e já morreu por isso. Porque Ele nos ama. Esse é um tipo de dor que dá para a gente diminuir. O caminho da santificação. Santificação não é um estado. Santidade não é um lugar que eu alcanço e falo: pronto, fiquei santo. Não. A santidade é a decisão de andar num caminho
onde todo dia eu vou estar tirando coisas, sujeiras, todo dia eu vou estar olhando no espelho, olho no olho, todo dia eu vou estar olhando no espelho da palavra e dizendo: Senhor, tem misericórdia, eu não quero mais envelhecer os meus ossos. No metro quadrado que eu pisar, sabe aquele reino vindouro para onde a gente vai, perfeito? Ele não chegou ainda, mas já é possível viver o prenúncio dele aqui, com o meu comportamento. Eu não faço isso porque o pastor vai me excluir da igreja, até porque eu nem sei o nome de todo mundo. Eu não faço isso porque é proibido na minha religião. Eu faço isso porque eu te amo e eu quero ser uma nova criatura. Eu faço isso porque eu quero ser uma outra pessoa e eu preciso de um encontro de verdade com o Senhor. Convergir o nosso caminho, conversão da nossa vida, não é começar a ir a uma igreja, ou ser batizado nela, ou passar a ser membro, ou ser dizimista de uma qualquer que seja. É morrer para nascer de novo, uma nova criatura. Vamos orar nessa manhã, que a dor do encontro com o nosso pecado, que é difícil reconhecer, é difícil, nos alivie de muitas outras dores. Que nossa comunidade, igreja, seja mais forte, por ser formada por gente que ninguém se acha mais. A gente só entende que a gente precisa de arrependimento e recomeço. Faz um teste. Faz isso com seu pai. Sexta-feira, conversando com os homens aqui na igreja, eu disse para eles que adolescentes e jovens da igreja contam coisas da vida deles aqui, para os nossos líderes, que eu, o Vagnão, o Ito, o Rubinho, a gente conversa com os líderes para ajudá-los a caminhar com esses adolescentes e jovens. Porque provavelmente ele não fala isso para você que é mãe, nem isso para você que é pai. Porque se ele contar para você, você vai matá-lo. Porque eu não posso ouvir problema, hein? Se vier com problema eu te mato. Como se nós não os tivéssemos. Como se nós não tivéssemos sido adolescente. Como se a gente não tivesse pisado na bola um monte de vezes na vida. Somos os donos da verdade em cima do nosso patamar divino e ficamos julgando lá do Olimpo aqueles que são meros pecadores humanos. E nossos filhos se incluem nisso. E depois a gente terceiriza a vida dos nossos filhos entregando ao departamento, querendo que eles resolvam, ou para a escola, ou para um curso, para ver se resolve meu filho, porque eu não estou afim de entender que eu também tenho culpa disso. Porque ele nasceu como se ele fosse um conjunto vazio, não tem nada na cabeça. O jeito que eu trato a minha mulher é o jeito que meu filho cresce amargurado. O jeito que eu trato meu esposo é o jeito que ele aprende que assim é vida. É o caos da minha casa que forma a dor que ele carrega. Eu não tenho coragem de falar: filho, me perdoa, mulher, me perdoa, marido, me perdoa. Jesus nos perdoa. Porque ele veio com essa fala de prenúncio de João Batista: arrependei-vos, muda a cabeça e muda a programação do cérebro, porque chegou o reino de Deus, e a gente não cabe nele, a não ser que a gente mude a nossa cognição, a maneira que a gente entende quem nós somos, e a gente diga: Jesus, eu quero nascer de novo. Só os que morrem é que são dele. Deus tenha misericórdia de nós. Mas a gente tem uma chance tão boa de sermos gente da paz, pacificadores, promotores do shalom. Que a nossa missão tenha sentido nessa terra, que nós sejamos felizes, ao invés de termos os nossos ossos envelhecendo, e dizermos: Senhor, obrigado, como o Senhor é bom. Minha cabeça é muito dura, mas o Senhor é bom. Se talvez, e eu encerro com essa, se talvez você precisa consertar coisas e você não sabe como começar, ou talvez você vai ter alguns diálogos que são muito difíceis de encarar, que você não sabe nem se deve fazê-lo ou não, mas você quer uma ajuda para isso, procura a gente. Fala comigo, fala com o Vagnão, fala com o Ito, fala com o Pedro, fala com o Rubinho. Fala: me ajuda. Porque a gente quer ser igreja.
e dizer: Jesus, tem misericórdia de nós. E uma coisa eu tenho como certa: para tudo nessa vida, a gente tem a graça de Deus. E você não imagina, nem eu imagino, só quando a gente precisa, como Deus é bom, como Ele nos recebe. Talvez como aquela mulher pecadora que ia ser apedrejada, e todo mundo jogou a pedra fora, e Jesus falou para ela: mas ninguém te apedrejou? Não. Ninguém te condenou? Não. E ele falou: não, nem eu. Eu também não te condeno. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, começa de novo, mas não vai cair de novo nessa. Pô, segue a vida, mas foge disso. Mas aqui você tem recomeço. Nele a gente pode recomeçar.